Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, o último de 2019, nós vamos mostrar para vocês o lançamento do Cibers 4A, o sexto satélite da família de satélites feita em parceria entre o Brasil e a China. Para falar desse assunto, nós vamos receber aqui duas pessoas que trabalharam intensamente nos lançamentos desses satélites nos últimos anos. Eu estou falando do ex-coordenador da engenharia, do INPE, gerente da engenharia, se é que o cargo existe, Amaury Montes, que também atua como consultor técnico do nosso programa, e também conosco o Antônio Carlos Pereira, que acabou de desembarcar no Brasil, ele que é mais conhecido como Pinda e que é gerente do programa Cibers nessa parte da construção do satélite. Muito bem, nós vamos falar sobre todos esses assuntos no programa de hoje, mas agora você vai ver uma vinheta muito especial sobre esse assunto. Acompanhe. Vocês sabiam que um satélite do INPE está fotografando o planeta neste momento? Muito bem, vinheta aí feita pelo artista joseense Jean Galvão para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma forma de divulgação científica daquilo que o Instituto faz e que nós vamos tentar fazer no programa de hoje sobre o projeto do Cibers. Mas antes disso, vamos parabenizar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, que completou 11 anos de existência no último dia 27 de dezembro. Parabéns aí ao Instituto Federal e também registrar em tempo que o neurocientista Luiz Eugênio Melo é o novo diretor científico da FAPESP. Ele vai substituir o Carlos Henrique Brito Cruz, que estava no cargo desde 2005. Seguindo em frente, então, vamos ao assunto que nos interessa. O Brasil colocou em órbita o sexto satélite da família Cibers, o Cibers 4A. Nós vamos explicar daqui a pouco por que é 4A, se são 6, mas posso adiantar para vocês que um deles falhou no lançamento. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com uma pessoa que esteve lá na China presenciando o lançamento do Cibers 4A. Estou aqui com o nosso amigo Pinda. Vamos começar esclarecendo por que todo mundo te conhece como Pinda. Na verdade é um apelido que eu recebi no colégio técnico, quando eu vim fazer aqui em São José dos Campos. Na verdade a minha família é de Pinda. Eu nasci em São José dos Campos, sou minhoca aqui da terra. E por uma razão do destino, meus pais mudaram para Pindamonhangaba. E quando eu tinha uma idade para fazer o colégio técnico, eu voltei a São José. E como eu era o rapaz de Pinda, que tinha vindo de Pinda, acabou pegando o apelido. E na escola todo mundo tinha, era ITEP, e na escola todo mundo tinha um apelido e ficou e acabou se perpetuando. Que coisa, hein, Mauri? O cara nasce em São José e tem o apelido de Pinda. Eu pensei que tinha sido o Amaury que tivesse colocado apelido em você quando trabalhou. Na verdade, esse nome se perpetuou no Cibers porque é uma palavra familiar para o chinês. Se você quiser pedir uma cerveja gelada, você pede Pindá, Pinjô. Então, Pinda é gelado, então ficou mais fácil para que os chineses guardassem. Pessoal do programa Cibers. Exatamente. É bacana essa interação com eles, com os chineses, trabalhar com os chineses diariamente. Você e o Amaury que tiveram essa oportunidade. A gente tem uma impressão aqui, né, da América do Sul, a gente acha que eles lá são os japoneses, os chineses são fechados. Como é que é o dia a dia? Eu acho que com relação depois de um longo período de trabalho, nós estamos já trabalhando há quase 30 anos, muitos deles ainda continuam desde o início. Então essa parte de relacionamento se intensificou. Então todos nós somos colegas de trabalho, todos nós temos uma boa interação, né? E o slogan do Cibers é One Team, One Dream.
Então, todo mundo trabalha assim com bastante harmonia, bastante integração. Um time, um sonho. Fez amigo com algum chinês, Amaury, na sua época de INPE? Ah, sim. Eu estou no INPE, eu fui na primeira equipe que foi a China, né, em 88, que já são 31 anos de interação, né? Embora muitos mudaram, mas tem um chinês lá, o Rambo, por exemplo, fez uma amizade grande com a gente, né? Os chineses. Então é muito interessante, eles têm muita confiança hoje na equipe brasileira. A interação é muito boa nesses 30 anos. No começo era assim também? Eles confiavam na equipe brasileira? No começo era mais difícil, porque primeiro que os chineses quase todos não falavam inglês, ficava um tradutor. E eles eram muito cuidadosos com o que falavam, tal, né? Estavam aprendendo a nossa cultura. Inclusive a gente ia devagar com a nossa colocação. Mas hoje os chineses quase todos falam inglês, essa geração nova, né? Falam bem inglês, e tem essa amizade, eles sabem como é que o ocidental é, que a gente conversa muito, mas na hora de oficializar a gente tem cuidado, coloca as coisas direitinho, ele pode ficar tranquilo, né, na sua colocação verbal, né? Então hoje está muito bom. Muito bacana. Bom, vamos ver agora então como é que foi esse lançamento do 6º satélite dessa família de satélites feitas entre o Brasil e a China. Vamos aqui mostrar para vocês no próximo VT. A gente volta já já com quem esteve lá. Um instante só. O satélite sino-brasileiro foi colocado em órbita a partir do centro de lançamento de Taiwan, que fica na província chinesa de Shanxi, a 500 quilômetros de Pequim. O voo do Cibers ao espaço foi a bordo de um foguete Longa Marcha 4B, lançador chinês com 20 anos de bons serviços prestados. Os custos do projeto são divididos meio a meio e o Brasil investiu 150 milhões em sua parte. O lançamento custou outros 15 milhões ao país. A unidade lançada no último dia 20 é a 6ª produzida pela parceria entre Brasil e China e levou 3 câmeras ao espaço. Além dos Cibers, outros 7 satélites pegaram carona no lançamento. Um deles, brasileiro, um CubeSat desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. No Brasil, o lançamento foi acompanhado por meio de teleconferência dentro do INPE, com a presença de técnicos que participaram do projeto, além de algumas autoridades. Do ponto de vista de lançamento e abertura de painel, foi um sucesso. Da China, o gerente do programa Cibers, Antônio Carlos Pereira, falou sobre os passos que a equipe daria logo após o lançamento. Nós saímos imediatamente daqui e vamos direto a Xi'an, uma cidade próxima a mais ou menos 400 quilômetros aqui de onde nós estamos, que é para exatamente acompanhar as primeiras passagens nas primeiras órbitas do satélite do centro de rastreio de Xi'an. Então nós devemos retornar no Brasil no dia 24 de dezembro, se tudo correr bem, por volta das 8 da noite a gente chega aí. E uma outra equipe que, após o lançamento, ele começa a desmontar todo o setup de teste, que são algumas toneladas de equipamento, desmontar, colocar nos containers, para que seja transportado para Beijing, para que então faça o retorno ao Brasil. Essa equipe deve retornar para o Brasil no dia 23 de dezembro. Na China, o ministro Marcos César Pontes acompanhou o lançamento com grande comitiva e discursou para as autoridades chinesas. Sua entrada em operação será de grande utilidade para as atividades de monitoramento de nossos recursos naturais. Ao reafirmar a disposição do Brasil de seguir fortalecendo a colaboração com a China em diversas áreas de interesse mútuo, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração.
Muito bacana, estamos de volta então com o dono daquela voz que vocês ouviram lá conversando com o auditório do INPE. Pinda, primeira coisa que quem assistiu em casa ficou em dúvida, ou pelo menos intrigado. Por que que o INPE, nessa era tecnológica que nós vivemos, não tinha uma imagem ao vivo do lançamento para poder acompanhar? Por que que nós aqui no Brasil não pudemos ver isso? Bom, em primeiro lugar é a dificuldade, teria que ter um canal via satélite para fazer a comunicação. Em segundo, que é uma regra da base, é uma base militar, e a regra na base é que as imagens só serão divulgadas 2 horas depois do lançamento. Essa é a regra que é colocada para os lançamentos naquela base. Não dava para pegar um celular e começar a filmar uma televisão ali? Não, o celular, eles são solicitados que sejam armazenados num local apropriado. Você é louco, todo mundo que adentra, prisão chinesa. todo mundo que adentra a área seja a área do centro de missão, seja a área técnica ou até mesmo onde é o centro de controle, centro de lançamento, todos eles são solicitados, esses locais são solicitados que os celulares sejam guardados numa área para que exatamente não haja essas imagens. Agora, saindo um pouco dessa questão, quer dizer, a segurança é deles, eles que decidem. Você estava explicando, o custo de 150, 160 milhões de reais 160 não milhões. é só do artefato satélite, Não. é de todo o projeto. Toda a missão. Você tem investimentos na área do segmento aplicação, que você precisa de equipamentos que permitam o processamento das imagens, as imagens brutas, né, que chegam do satélite. Você precisa processar essas imagens, então você precisa de um investimento nessa área. Você precisa que essas imagens processadas sejam armazenadas, então tudo isso requer um investimento. Adicional a isso, você tem também na parte de controle, você tem, no caso do 4A, nós tivemos que fazer a aquisição de uma nova antena para a recepção de dados do Cibers 4A. As antenas que nós tínhamos até então não eram capazes de receber, então tivemos que fazer a aquisição de uma nova antena. Então toda a missão Cibers 4A ficou orçada em aproximadamente 160 milhões de reais, exceto o lançador que custa 30 milhões de dólares, 15 milhões para o Brasil, 15 milhões para a China. 50% para cada um. Maurício, esse custo de 160 milhões, para que quem está em casa possa entender, isso é caro, isso é o preço, está barato? Eu acho bem barato, entende? Quer dizer, os investimentos que nós temos na área espacial são muito pequenos, muito pequenos. Eu sempre brinco, quando a gente vai ao exterior, né, principalmente os Estados Unidos, uma vez me perguntaram qual é o orçamento que vocês têm anual para fazer satélites, e a gente até exagera um pouco, fala, eles dão risada, falam, não, isso aqui nós, na NASA nós usamos em estudos, né? Lá estão na faixa de bilhões de dólares, né? Não se faz nada com menos que isso. E nós aqui conseguimos fazer com tão pouco recurso. O 4A ainda aproveitou os remanescentes do 4, o Pinda vai explicar isso em dado momento, por isso que ele ficou um satélite, mas é muito pouco dinheiro, você vê, 160 milhões é muito pouco dinheiro para uma missão de alta tecnologia. Esse custo, imaginando em dólar, para que a gente, né, tenha algum parâmetro, esse custo ele era maior nas primeiras edições, quando a gente ainda estava aprendendo a fazer? Sim, no início era alguma coisa, embora o satélite fosse menor, no Cibers 1 e 2, por exemplo, a nossa participação era 30%, mesmo assim os investimentos eram maiores, sem dúvida. Nós estamos aprendendo a fazer satélites, hoje já dominamos, que eu considero que já está sacramentado a área de engenharia espacial na área de satélites, mas os custos na área espacial, como ele falou, abrangem uma série de coisas, como ele falou, adaptação da antena, novo processamento, e além disso você tem o deslocamento da nossa equipe para a China e tudo mais. Eu vejo o custo extremamente, muito barato o que a gente faz, o resultado que nós obtivemos até agora. Muito bem, e logo depois do lançamento, o ministro Marcos Pontes embarcou num trem-bala de, qual é o nome da cidade? De Taiwan para Beijing. Taiwan para Beijing. E de lá ele fez uma live fazendo uma análise ali, uma mesa redonda, atacou de apresentador o nosso ministro, uma mesa redonda com o presidente da AEB e com demais autoridades. Vamos ver o que saiu dessa conversa. Acompanhe. Olá pessoal, a bordo do trem, voltando do lançamento do Cibers 4 para o Floripasat, foi um sucesso, é muito bonito de assistir, uma coisa que realmente dá uma emoção muito grande. Eu posso falar da situação de estar dentro de um foguete, mas quando você vê o foguete ali de fora decolando também é algo maravilhoso.
Para os internautas que acompanhavam a live na página dele do Facebook, o ministro astronauta se disse surpreso com alguns aspectos técnicos do lançamento. Uma coisa que me chamou a atenção no início ali foram aquelas placas caindo, né? Pareciam como se fossem como fosse gelo inicialmente. Não era gelo, são placas de espuma, né? Isolamento térmico. Isolamento térmico. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, estava presente no mesmo trem e ajudou com explicações mais técnicas e didáticas. Então, nessa imagem a gente já vê uma separação de estágios, né? Claro que é uma imagem muito distante, né? Certamente feita com um cinetelescópio. Então, tá aí a separação. Nós vamos ver na sequência a separação. Aqui ainda é uma fase propulsiva do último estágio. A gente vê aqui os produtos de queima, né? Ainda garantindo a última fase propulsiva. E logo a seguir nós vamos ver, já depois de separado o estágio, aqui é um módulo que carrega todos os satélites, embaixo está o Cibers, então é feita uma separação física e o sistema propulsivo empurra esse módulo para cima, ou seja, o Cibers continua no nível que ele estava, esse módulo agora que estava apontado para a Terra, ele vai bascular, vai ficar alinhado com a Terra e vai providenciar então a separação dos outros 7 satélites que iam na missão. Que lançamentos hoje em dia tem sido assim, né? Você tem um satélite principal e tem outros pequenos que vão de carona, são os passageiros secundários. Isso daí que se vê agora é só um módulo de acoplamento, principal onde estava o Cibers e uma parte superior onde estavam os outros satélites menores. Moura, faz uns comentários. Seu comentário, o que você achou ali da decolagem, do ponto de vista da Agência Espacial Brasileira? Bom, a vibração, primeiro, para quem é técnico, ver aquela máquina funcionando perfeitamente, subindo, né, totalmente equilibrada, mas a vibração física também, né? Pouquíssimos centros de lançamento têm a chance de se ver um lançamento tão de perto. Eu acredito que não tem nenhum que se vê tão de perto assim. Então, as pessoas sentiram realmente a vibração que provoca, né? E depois um voo perfeito, né? Subindo na nominal direitinho. E agora, vendo as imagens a bordo, a gente percebe que se cumpriu o perfil da missão completamente. Rapidamente nós tivemos também informação de que o Cibers já estava dando os sinais, fazendo abertura de painel, então, que era o mais importante, né? Que ele entregasse em órbita, mas o que a carga que o passageiro realmente chegasse lá e cumprisse a sua missão. E aí, Dacton, do ponto de vista do INPE lá, aliás, parabéns pelas equipes lá do INPE que trabalharam no projeto. Eles são mesmo de parabéns, porque hoje foi o coroamento de 5 anos de trabalho. E o Cibers 4A não é só uma continuação do 4, ele está mais para uma geração nova do que simplesmente uma continuação do 4. O sensor é melhor. 2 dos 3 sensores imageadores são da indústria nacional, grande participação da indústria nacional, muita melhoria na imagem que a gente espera, né, que ele vai começar a produzir agora, muita aplicação na área de meio ambiente, estudos hidrográficos, especialmente queimadas de desmatamento. E eu sempre me emociono muito quando eu vejo trabalho bem feito. Quando a gente viu aquele céu azul, aquele ambiente, como disse o Moura, assim, muito de perto, eu nunca tinha assistido lançamento nenhum, mas vi os filmes dos outros, você vê de muito longe, Cabo Canaveral, de Ariane na França, lá na Guiana. Esse aí a gente vê bem de pertinho, um barulho enorme, uma vibração. É um negócio assim emocionante, e vendo aquela coisa funcionando de maneira perfeita, aquelas almofadas saindo de isolamento térmico, tudo perfeito, é muito bonito de ver, e a turma dos técnicos tem que estar sentindo um orgulho muito grande porque foi um gol de placa. Muito legal, várias informações aí do vídeo da live do ministro astronauta. Pina, para começar, essa informação que você passou para a gente agora enquanto a gente estava assistindo. Nós nunca tivemos aquela imagem do Cibers, como eu falei, sendo abandonado no espaço à própria sorte. Não, os lançamentos do Cibers nunca foram fornecidos aquela imagem. Eu acompanhei 3 lançamentos, e os últimos 3, em nenhum deles nós tivemos essa imagem. Pode me corrigir do abandonado à própria sorte, que eles fazem um cálculo matemático todo para saber que o satélite vai ser deixado naquele ponto exatamente ali naquela hora. Seguir. Foi uma brincadeira, uma provocação da minha parte. Bom, quero saber de vocês dois que vocês já viram o lançamento de perto. A quantos metros, quantos quilômetros que você estava lá e como é que é esse negócio do foguete começar a funcionar? Bom, na verdade, eu estava no centro de missão. Fisicamente explicando, né, nós temos 3 grandes pontos de atividade. É o centro de missão, que é onde define exatamente
o lançamento, é onde todas as partes envolvidas, seja o foguete, seja o satélite, o sistema de rastreio e controle, que tem que dar uma autorização dizendo que todos estão ok, e aí sim o chefe da missão então autoriza o lançamento. Então esse é o centro de missão. Nós temos o centro de controle do foguete, que é onde as autoridades brasileiras acompanharam o lançamento. É dali que é apertado o botão de ignição do foguete, que fica próximo à torre de lançamento. Por isso que as autoridades puderam ver muito próximo o lançamento. E tem um terceiro local de trabalho, que é o centro técnico, que é dali que são enviados os comandos para o satélite. Abrir o painel solar e tal. Exatamente, são enviados os comandos ali. Então, eu fico no centro de missão, então não dá para eu não vejo essa emoção de perto. Sim, por telões, né? E embora não seja a mesma emoção que eles, o mesmo barulho, mas eu diria que a sensação é muito agradável quando você vê aqueles, assim, igual que a gente vê em filme da NASA, exatamente, cheio de televisões, isso, assim, exatamente. Um monte de vários gente terminais de exatamente. Que legal. A tensão é muito parecida com o que você vê no filme. Muito bacana. Você acompanhou algum lançamento, Amaury? Eu acabei não acompanhando. Sempre aqui no INPE, eu sempre fiquei na retaguarda. O pessoal foi para vários cibers e sempre no momento eu ficava aqui na retaguarda. E a gente explodiu o foguete. E a gente ficava aqui, uma vez até acompanhei com o Darkton o lançamento do 2B. Ele veio representando o diretor do CTA, mas você fica naquela expectativa até os painéis abrirem, né? Aí quando eu abri o painel eu sossegava, agora eu já não sossego tanto porque o Cibers 3 abriram bem os painéis e tal, mas ele estava com a velocidade um pouco menor e acabou não ficando em órbita, né? Mas agora eu não tive a oportunidade de ir até a China na época de lançamento, eu sempre me pediram que eu ficasse na retaguarda, que é uma pena. Agora ali realmente eles sentiram a vibração do foguete, toda a emoção. E há uma outra, o pessoal que fica bem próximo ao foguete. Exatamente, né? Onde as autoridades ficaram. Muito próximo, você sente. Ficar na montanha, né? Porque na verdade era uma montanha antes, não tinha nenhuma construção ali. E agora eles construíram, de fato, é o centro de lançamento que eles chamam, que é onde ficam os técnicos do lançador, né? Então, quando o centro de missão autoriza o lançamento, lá no centro de lançamento é que é feito, então, é dado, aperta-se o botão para que o foguete... Agora, mesmo assim, numa distância segura, claro, porque há sempre esse risco, né? Muito seguro. E tem que, inclusive, evacuar as proximidades, Isso, as pessoas sem moram existe lá, todo um né? procedimento de segurança para Pagam dinheiro para a pessoa sair da cidade, não sei, parece ser uma coisa mais ou menos assim. sei. A gente volta em um instante só para falar mais do lançamento do Cibers 4A e do programa Cibers como um todo. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje para vocês sobre o lançamento do Cibers 4A, o sexto satélite da família de satélites sino-brasileira, construída pelo pessoal aqui do INPE e da Agência Espacial da CAST. Né? A CAST não é uma agência espacial, é uma espécie de INPE lá da China. Como é que funciona o Pinda? A estrutura do programa, da cooperação, ela é definida, quem é responsável pela implementação são as agências espaciais, no caso a AEB, do lado do Brasil, e a CNSA, do lado chinesa. E os executores do projeto, do programa, da missão, o INPE, pelo lado do Brasil, e a CAST, pelo lado da China. Então, o contraparte do Brasil, do INPE seria a CAST. E a AEB seria a CNSA. Mas a CAST seria o quê? Uma universidade do astronauta da China? O que seria a constituição desse instituto? É difícil explicar? Não, a CAST, na verdade, ela é um instituto, vamos chamar assim, responsável por desenvolvimento de satélites do programa espacial chinês. Tá? Então, ela é a China Academy of Space Technology, é uma academia chinesa na parte espacial, e ela é responsável pelo desenvolvimento e fabricação dos satélites. Não é a única, mas é a grande responsável pelo desenvolvimento e fabricação dos satélites
do Programa Espacial Chinês. Mas para que a gente possa comparar aqui com a gente, eles são como um centro, um instituto, ou tem alguém que vai lá e faz um curso de pós-graduação ou alguma coisa parecida e participa? A academia, quer dizer, a Caixa, ela tem vários institutos, ela é muito grande, entende? Os chineses fazem muitos satélites, né? Só uma comparação, o INPE tem perto de 1.000 funcionários, servidores e colaboradores, a Caixa tem 20 mil. Nossa! Então, só para a gente ter uma ideia. Então ela tem um instituto responsável só para desenvolvimento de câmeras ópticas, tem um instituto responsável por payloads radar, tem um instituto responsável só pelo AOX, um instituto responsável só pelo OBDH, ou seja, vários institutos que compõem a CAST. Muito bem, muito bem. Bom, nós vamos ouvir agora o depoimento do atual diretor da engenharia do INPE, o cargo que o Amaury, que está aqui falando com a gente, ocupava até bem pouco tempo atrás. O Amaury saiu, entrou o atual diretor, que vai falar com a gente sobre as diferenças entre o Cibers 4A e o Cibers 4, que ainda está em órbita. Acompanhe. O Cibers 4A é, ao mesmo tempo, parecido e diferente do 4. Como é que isso acontece? Muito daquilo que a gente já tinha feito para todos os Cibers, mas particularmente para os Cibers 3 e 4, foi reaproveitado. Então, sistema de propulsão, algumas formas de comunicação, isso foi reaproveitado no Cibers 4A. O que significa que, sob esse aspecto, muito daquilo que está no Cibers é similar, com pouquíssima modificação, daquilo que tem nos dois, né? Então são muito similares, o 4A e o 4. Por outro lado, o Cibers 4A ele tem uma parte substancialmente diferente do 4 no que diz respeito à forma de obter as imagens. Então, que é, no final das contas, a missão do satélite, né? Então, este satélite, por exemplo, ele tem duas câmeras brasileiras, e tem também uma câmera experimental chinesa de alta resolução. Alta resolução, nesse caso, nós estamos falando de 2 metros de resolução no solo. Para que a gente pudesse acomodar todas essas câmeras e conseguir essas resoluções no chão, né, no solo, nós acabamos baixando um pouco a órbita do satélite. O satélite está em torno de 650 km de altitude. Se você comparar com o anterior, o Cibers 4, ele está em 778. Então essa já é uma das diferenças. Não é uma diferença absurda, mas isso torna, com o satélite um pouco mais baixo, tem algumas resoluções melhores. Isso nos obrigou a algumas modificações no satélite também. O comportamento térmico do satélite muda, então certos ajustes foram feitos. E principalmente, e são duas modificações bastante importantes, além das câmeras, é claro, a precisão com que você sabe onde você está, quer dizer, o posicionamento do satélite, que é normalmente dado por GPS, a gente faz isso daí, teve que ser melhorado. Nós temos um GPS de dupla frequência a bordo, que permite uma resolução de onde eu estou muito maior. O Cibers 4 funcionou perfeitamente, conforme planejado, não houve nenhum problema. Ele está funcionando até hoje, sem nenhum problema, e, portanto, ele já excedeu a vida útil dele, que era de 3 anos originalmente, ele conseguiu fazer bem mais do que isso. Nós estamos indo para 5 anos de vida útil do Cibers 4. O que vai ter uma consequência bastante interessante para a gente, bastante boa para nós, é porque nós teremos os 2 satélites voando simultaneamente, o que aumenta a quantidade de imagens e de informação que a gente pode ter, porque você tem 2 satélites no espaço. Do ponto de vista tecnológico, né, a dificuldade maior que nós tivemos foi, eu acredito, na questão dos testes da carga útil, seria essencialmente das câmeras. Esses a gente nunca tinha feito. Por exemplo, o teste da câmera chinesa, que é uma câmera experimental, totalmente nova, isso teve que ser desenvolvido.
Do ponto de vista daquilo que nós fizemos, os equipamentos que nós desenvolvemos, provavelmente o mais complicado, o desafio tecnológico maior, foi o ajuste com o GPS de alta precisão, né? Porque isso teve que ser introduzido no computador de bordo, isso era novo, teve que ser introduzido no sistema de controle, então isso era um pouco diferente. E a taxa de dados era bem maior também, isso foi um outro desafio que nós enfrentamos. Muito legal aí, então, as informações, as diferenças e as particularidades do novo satélite, o Sibers 4A. Primeiro, eu vou perguntar uma coisa para o Mauri e já vou fazer uma tabelinha com você. Primeiro, a questão, o Chamon fala da câmera, que foi difícil de fazer o teste da câmera. Sim. Aí eu queria perguntar para o Mauri o seguinte, se é difícil fazer o teste, como é que foi desenvolver a câmera? Porque o Brasil tem duas câmeras nesse satélite. Exatamente. Ele está dizendo a dificuldade no 4A, porque as câmeras brasileiras já estavam desenvolvidas. Agora, fazer as duas câmeras para o Sibers 3 e 4 foi um desafio imenso aqui no Brasil, né? Foi um desafio considerado, na época que nós estávamos começando, quase que os especialistas achavam difícil que a gente conseguisse fazer uma câmera dessa no Brasil num prazo de 2 ou 3 décadas. E elas realmente foram feitas. Foi um desafio muito grande. Houve uma participação forte da indústria, né? A Opto trabalhou com 65 especialistas durante vários anos, inclusive sábado e domingo, né, trabalhando, para que a gente pudesse chegar a essas câmeras. Agora, no Sibers 4A, essas câmeras já estavam prontas e foram simplesmente instaladas e adaptadas. Então, a dificuldade já foi menor em relação, porque elas já estavam prontas. A dificuldade, como ele fala, foi a câmera chinesa, que teve que fazer uma série de testes e ajustes, mas as equipes chinesas ajudaram. Mas porque está aproveitando as câmeras do Sibers 3 e 4, mas o desenvolvimento do Sibers 3 e 4 foi alguma coisa assim fantástica. Eu me lembro que quando os chineses conseguiram fazer uma câmera dessa em meados dos anos 90, houve uma festa na Casa do Povo com a presença do primeiro-ministro, quando eles chegaram nesse nível tecnológico, foi no meados dos anos 90. E o Brasil chegou, uns 15 anos depois, nós chegamos no mesmo patamar. Teve festa onde? Aí não teve nada, ficou como uma coisa natural. No Brasil, infelizmente, os sucessos parece que são esperados, nós temos que tirar sempre em primeiro. Eu fiquei muito feliz, né, porque isso faz parte da minha área, e foi um avanço grande. Agora, hoje, essas câmeras já estão obsoletas por nossa tecnologia. Se fôssemos fazer hoje câmeras semelhantes, nós faríamos com uma tecnologia bem mais avançada. Na época, nós conhecíamos essas tecnologias do exterior, mas achávamos que seria um passo muito ousado. Então, nós fizemos dentro do que era convencional, mas hoje nós faríamos sistemas, não mais com lentes, né, esféricas e tudo mais, já temos condições de fazer câmeras muito menores e com muito maior resolução. Mas foi um passo gigantesco. Pinda, as pessoas ficam pensando assim, poxa vida, mas câmera? Né? A gente compra câmera aí pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, chega em casa, vindo da China por $15, uma baita de uma câmera. Por que é tão difícil levar uma câmera para o espaço? Bom, primeiro que a tecnologia é similar à tecnologia encontrada no mercado. O problema é a durabilidade e a confiabilidade que essas câmeras precisam ter. Né? Nós estamos falando... Fala assim, a pessoa fica pensando, está querendo me vender essa câmera, com durabilidade, confiabilidade. Não, vamos explicar. Por que ela tem que ser durável? Bom, primeiro que nós estamos trabalhando com um ambiente hostil. Radiação, variações térmicas muito grandes. Nós estamos trabalhando com equipamentos ópticos. Na verdade, o Amaury é o especialista nessa área de câmera, ele pode até me completar. Mas, de qualquer forma, nós temos aí variações térmicas que podem realmente provocar alterações na qualidade da imagem. Então, estamos falando de quanto a quanto? Vai do frio ao calor em quanto tempo? Bom, é óbvio que o subsistema térmico do satélite ele é projetado para isso. Mas você pode ter partes do satélite que chegam a menos 80 graus e partes que chegam a mais 50, 60 graus. E o sistema térmico tem que garantir que o equipamento ele tenha uma temperatura controlada dentro da especificação para que não haja esse tipo de variação de qualidade da imagem em função da temperatura. Então, na verdade, é um projeto extremamente robusto com relação a questões de variações térmicas. Nós temos o problema da radiação, que é outro fator também bastante importante. Enfim, e aguentar esse ambiente por 3, 4, 5 anos, dependendo do tempo de missão. Então, não é uma câmera tão simples de ser desenvolvida. Né? O Chamon tinha falado agora há pouco, eu não cheguei a perguntar, ele falou da questão de termos 2 satélites funcionando.
Para quem não sabe, o Brasil tem ainda funcionando os seus primeiros SCD, o 1 parece que ainda manda um 1 e 2. Um bip-bip lá de vez em quando, Não. o SCD-2 funciona, e temos o Cibers 4 que está em plena operação. O que significa você ter 2 Cibers passando e magiando a Terra praticamente simultâneo? Praticamente não, simultaneamente. Tá, eu só queria retornar um pouquinho à fala do Chamon e complementar, que na verdade o Cibers 4A, como foi dito mesmo, ele não é exatamente uma continuação do Cibers 4, mas também é quase que uma nova geração de satélites. Com a implementação da câmara de alta resolução 2 metros, houve a necessidade de fazer melhorias significativas no satélite. Então nós tivemos que desenvolver uma nova plataforma para acomodar essas novas câmaras. Ela tinha um requisito térmico muito mais refinado, que nós tínhamos que atender. Nós tivemos também a questão de apontamento para a Terra, um maior apontamento, isso aumentou a necessidade do sistema de AOX também ser um pouquinho mais sofisticado do que o do Cibers 4. A parte computacional nós tivemos também que aumentar, dado a taxa de dados, nós tivemos que aumentar a capacidade do processador em processar essas informações. Um upgrade completo. Houve um upgrade muito grande no Cibers 4A. Retornando à sua questão, a vantagem de você ter 2 satélites é que você diminui o tempo de revisita, ou seja, você tem uma quantidade de imagens muito maior para a mesma área imagiada. Enquanto o Pinda está falando, a gente está mostrando aí imagens de uma animação feita pelo INPE também, da passagem de um Cibers. Então você imagina isso aí que você está vendo, né? Um satélitezinho contornando aí a Terra com essa... Isso é uma animação, obviamente essa imagem luminosa em direção à Terra não existe, mas são 2 desse aí fazendo este trabalho. De bate pronto, vamos fazer uma aposta com um bolão. Quanto tempo mais que o Cibers 4 vai durar? 3 anos. 3 anos? 4, Cibers 4. O Cibers 4, que já estava. Mais 3 anos. Mais 3 anos. Pelo menos 3 anos. Mauri, seu palpite, por favor. Eu também acho isso. Sobre as câmeras, tem outra questão que também fala. Quer dizer, a câmera MUX tem 6.000 pixels por linha e o WFI tem 18.000 por linha, entende? Hoje as câmeras que você encontra no mercado estão chegando em 4.000 por linha, com uma alta definição, e nós já estamos com câmera de 18.000 pixels por linha e temos até projetos maiores do que esse no INPE. Também tem esse lado funcional das câmeras para completar o que nós estamos falando. Mas eu acredito que o Cibers é impressionante, nós já completamos 5 anos em órbita, foi projetado para 3 anos, e eu estou torcendo que agora ele deve... Você vê que o SCD superou as expectativas, mais 3 anos eu também estou apostando. Esse aí já estão pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar, para conseguir convencer o governo a financiar o projeto de outro. O satélite não quebra. Não quebra, e foi colocado em órbita com muita expectativa, que nós tínhamos tido um problema no Cibers 3, mas foi tudo tranquilo. Eu fui contratado no INPE para montar o SCD. Para fazer a solda do SCD. Solda do SCD. Que bacana. Bom, nós estamos falando aqui de coisa boa, né? Mas nem tudo é perfeito no mundo do investimento da ciência e tecnologia brasileira. Nós vamos mostrar agora a opinião da diretoria do INPE em 2 momentos sobre a continuidade do Cibers. Vamos acompanhar. No convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificada. E eles já aceitaram. Em 1990, eu vou falar 90, cabalisticamente foi o ano que eu cheguei aqui para fazer o mestrado de sensoramento remoto, nós só tínhamos Landsat, né? Depois começou a ter o Cibers 2, o Cibers 1, 2 e tal, nós estamos no 4, 4A, e agora as possibilidades de serviços satélite de parceiros internacionais crescem muito, mas no nosso programa espacial os recursos são finitos. Então, nós vamos celebrar à altura o lançamento do Cibers 4A em dezembro, previsão do dia 17, e as conversas sobre o que vem depois
vem logo na sequência. Tá? Existem várias possibilidades abertas e nós estamos conversando com o Brasil. Existe a possibilidade de rompimento do convênio com a China? Não. Veja bem, a cooperação com a China existe há 31 anos e nós vamos continuar, assim, para o melhor do meu conhecimento, nós vamos continuar com a cooperação com a China. A forma como essa cooperação vai acontecer ainda não foi discutida. É que a gente tinha recebido um anúncio anterior de que estavam próximos de assinar um acordo para fazer mais 2 satélites, sendo um deles de tecnologia SAR e um outro de sensoriamento remoto, com a China usando a PMN. Não, são possibilidades. Eu não vou dizer para você o que é, o que não é, porque são conversas que estão acontecendo e não estamos lá ainda. Simplesmente o nosso programa espacial não vai parar com o lançamento do Cibers 4A, essa é a boa notícia. Só para confirmar, então, Ok, então, Pinda, sem pestanejar, o gato subiu no telhado? Não, eu acho Você responde isso, daqui a pouco nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o lançamento do Cibers 4A, o último satélite que o Brasil colocou em órbita na nossa breve, mas brilhante história da engenharia espacial brasileira. Estava brincando aqui com o Pinda no outro bloco, perguntei se o gato subiu no telhado em relação ao programa que ele coordena lá no INPE. Vamos falar sério. Alguma informação já transmitida ao corpo de funcionários sobre uma possível descontinuidade do programa Cibers com relação à construção de satélites? Não, pelo contrário, é como o Dr. Darkton comentou. Na verdade, a cooperação de 31 anos ela não vai simplesmente acabar. No entanto, os recursos para a aplicação, para a área espacial brasileira é finito. Nós temos aí a PMM, a Amazônia, que vai ser lançada agora o ano que vem. Então, nós temos que, o que está acontecendo, está sendo revisto a cooperação e ver o que é possível dentro do orçamento no setor espacial acomodar essas iniciativas. É claro, houve no passado discussões a respeito da continuidade, sendo um satélite óptico e um satélite SAR, utilizando a plataforma multimissão. No entanto, agora nós estamos revendo a questão orçamentária, se é possível acomodar esse desenvolvimento. No entanto, quem de fato define a cooperação são as agências, tanto a AEB quanto a CNSA. O INPE é apenas um executor, né? Mas eu não acredito que a cooperação venha a acabar. Muito bem, nós falamos nos blocos anteriores, né? O Pinda detalhou a questão do custo, 150, 160 milhões de reais, vamos colocar por 160 milhões para toda Fora o lançador, hein? Fora o lançador, 160 milhões de reais, a missão toda do INPE. Mais 15 milhões. 15 milhões de dólares, né? A parte brasileira para o lançamento. Por 4 ponto alguma coisa, a parte Nós brasileira. Estamos falando algo em torno de 230 milhões de reais. 230 milhões. A parte brasileira. A título de comparação, o supercomputador do CPTEC em Cachoeira Paulista está orçado em mais ou menos 130, 120 milhões, é algo por aí, né? Então, é caro, mas desculpa, é algo que... mas você tem que avaliar o retorno que isso traz à sociedade. Mas era exatamente Esse isso é o ponto. que eu ia comentar. Verdade... É caro, mas na verdade ele retorna muito mais para a sociedade do que esse Primeiro, valor. Você retorna, né, com empregos de alta qualidade, você contribui para o desenvolvimento tecnológico do país, você mantém a soberania do país em relação ao monitoramento dos seus territórios, isso é extremamente importante. Né? Você tem um instrumento que você pode controlar e você pode fazer uso das imagens. Você não depende de terceiros para obter imagem e fazer o monitoramento do seu próprio território. Então, se você simplesmente considerar esse valor em função de imagens apenas, realmente é um valor muito caro. Mas o retorno que isso traz à sociedade, não só as imagens, como também a qualidade, o nível de qualidade dos empregos que são gerados, você não
não é possível comparar esses valores e dizer que é um investimento muito caro. Até porque, né, Amaury, a gente já gastou 120 milhões com coisas bem menos aproveitadas, né? Como, por exemplo, a parceria com os ucranianos lá para fazer a Cyclone Space, 500 milhões, né, $500 bilhão que não lançou nem foguetinho de teste lá, né? Sem dúvida. Eu vejo o seguinte, quer dizer, ele falou sobre o desenvolvimento tecnológico. O Brasil precisa realmente, isso é fundamental, dominar a média e alta tecnologia. Satélite é considerado, um pouco, o produto de maior valor agregado. E o grande problema do Brasil é agregar valor aos seus produtos. E nós fazemos o maior produto de maior valor agregado que existe no mundo, que é satélite. Não é? E a quantidade de recursos é muito pequena, como você falou, se você olhar certos programas que não foram à frente e o dinheiro que foi gasto, o que se coloca no INPE na área de satélites é uma coisa extremamente pequena. Eu vejo que o investimento deve ser muito maior. O grande problema que nós temos hoje é mais a questão de recursos humanos, porque o investimento pode aparecer de um ano para o outro. Agora, recursos humanos você precisa, para você ocupar a posição que o Pinda ocupa, não é coisa de 10, 15 anos que você ocupa. Você vai trabalhar... O Pinda estava fazendo a solda do SCD em quando? Isso, na década de 80. Final da década de 80. Isso. Estamos chamando de velho. Assim. Então, é necessário, porque é um período de maturação, não só da tecnologia, mas como dos gerentes. A China sabe exatamente o que ela espera dos cibers. Nós já perguntamos várias vezes, os gerentes na China são treinados nos cibers e eles têm um grande cartão de visita. Falou, olha, vocês falam que a China é muito fechada. Não é. A gente coopera com o Brasil há 31 anos. Isso aí é um grande cartão de visita. Nós precisamos aqui no Brasil ter uma estratégia mais assim profunda do programa espacial. Aí essas cooperações poderão ser abalizadas, né? O que ocorre é que às vezes de passar de 2, 3 anos, mudam os atores, eles vêm com outras visões. Então, essa discussão precisa ser feita. Nós realmente não temos condição no Brasil de querer fazer cooperação com o mundo inteiro no nível que nós fazemos com a China. Isso é preciso ser colocado em... Né, nós temos aqui 200, 300 engenheiros trabalhando no programa espacial e eles estão na casa de milhares. Eu vejo o caso da Índia, são 37 mil funcionários do governo trabalhando no programa espacial, sem contar 50 empresas que colaboram. Então é uma outra dimensão. A China também. A China, quando eu estive lá uma época discutindo com eles, estavam fazendo 40 satélites ao mesmo tempo. Então é preciso ver com muito cuidado a continuidade da cooperação. Eu vejo ali em momentos diferentes uma coisa natural, que naquele momento o Dr. Galvão tinha uma expectativa porque a EB pensava assim, nós temos uma nova EB que está revendo essa cooperação. Ela deve continuar e, na minha opinião, em bases bem melhores. Eu estou achando que agora vai vir uma maturidade, deve facilitar a vida do Pinda, porque aí a coisa vai estar bem mais azeitada, não é? Mas apenas para que a gente possa esclarecer para o nosso telespectador, daqui a pouco a gente tem uma decisão sobre isso e, eventualmente, decidiu-se que não, por hora nós não vamos fazer mais satélite. O ministro anunciou na live do trem também a ampliação de cooperações com a China com relação às pesquisas do INPE para estudos de clima espacial, o programa Embrace e o pessoal lá que faz o monitoramento da atmosfera com radar, com radar de laser. Bom, e as cooperações podem continuar, mas o Brasil vai lançar no ano que vem um satélite 70% nacional, o satélite Amazônia, que também é para monitoramento remoto. Aí eu vou pedir ajuda para vocês dois. Por que precisa do Amazônia, por que precisa dos cibers, qual que é a diferença entre eles e se um pode substituir o outro? Bom, em primeiro lugar, o Cibers é desenvolvido em parceria com o lado chinês, então parte do subsistema é desenvolvido pela China e não pelo Brasil. No caso do Amazônia, é um produto 100% nacional, o projeto sistêmico é 100% nacional e é um satélite a mais que vai completar, no caso, complementar os 2 Cibers que estão hoje em operação e vai reduzir o tempo de revisita, ou seja, você vai ter uma quantidade maior de imagens do território nacional. Né? Então você consegue ter uma cobertura melhor com menor tempo com esses 3 satélites operando. É mais ou menos assim, esses cibers que vocês acabaram de lançar tem essa câmera chinesa com resolução de 2 metros. Significa dizer que lá do alto, 700 quilômetros de altura? 628 quilômetros. 628 quilômetros de altura, o satélite consegue fazer uma foto minha aqui com 2... Cada pixel 2 metros. 2 metros aqui. 2 metros, isso. O Amazônia faz o quê? Ele fotografa
um campo mais largo? O Amazônia ele usa a mesma câmera que está no Cibers, que é o WFI. Então ele tem a mesma... O Cibers 4 tem o WFI, o Cibers 4A continua com a mesma câmera WFI e o Amazônia vai ter também a câmera WFI. Então, para o monitoramento da Amazônia, seja de desmatamento, queimadas, ele é um instrumento ideal. O que a gente espera realmente do Amazônia, esse primeiro Amazônia que vai subir, você está qualificando a plataforma, vendo se está bem, e usamos uma câmera do Cibers. Mas a ideia é que nós tenhamos uma família de Amazônia e o nosso plano futuro é fazer uma câmera de alta resolução, na faixa de 2 a 3 metros, que realmente você possa colocar no Amazônia. Nós já temos tecnologia para isso. Então nós vamos fazer um desenvolvimento que, com a China, nós aprendemos, mas nós temos um desenvolvimento endógeno, porque nós temos que ter o nosso programa aqui brasileiro. Eu vejo as duas coisas caminhando. Será que a gente consegue vender uma PMM para algum outro país que queira ter o seu primeiro satélite? Eu acredito que uma vez qualificado em voo, não vejo porquê de não. Não vejo porquê de não. Tem mercado para isso, será? Olha, mercado no setor espacial está crescendo, está realmente bastante, está em crescimento. O acesso ao espaço hoje está mais barato, os lançamentos estão se tornando cada vez mais baratos e mais países estão ingressando, estão enviando artefatos para o espaço. Não vejo por que não a indústria nacional não ser uma competidora no mercado internacional. Muito legal. Nós estamos falando aqui do mercado nacional de satélites, das iniciativas governamentais, mas há quem esteja fomentando a ciência espacial brasileira por meio de iniciativas pequenas, mas bastante corajosas. Nós vamos conhecer agora o Floripasat, que foi de carona com o Cibers ao espaço. Veja. O Floripasat é um manezinho que chegou ao espaço de carona no foguete do Cibers. Falando assim, até parece pouca coisa, mas na verdade, o nanosatélite é o resultado de um grande projeto de engenharia e ensino desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Esta pequena caixinha tecnológica com laterais de 10 centímetros que cabem na palma da mão aparece nesse vídeo sendo testada pelos chineses. O projeto, desenvolvimento e a construção, porém, foi toda feita no estado de Santa Catarina e os testes finalizados no INPE em São José dos Campos, São Paulo. O professor responsável pelo projeto esteve na China junto com a comitiva do ministro Marcos Pontes e também falou na live do astronauta. Que acabou de chegar aqui o nosso professor, né, que uma emoção aí de satélite já está no espaço. Sim, primeira etapa aí cumprida, né? Primeira etapa após desenvolvimento, que foi o lançamento então, cumprida. Agora a expectativa para o lançamento. Vamos ver se o satélite realmente funciona, né? Se cumpre com o que estamos esperando aí esses anos todos. Muito legal aí a iniciativa de um instituto de estudos, né, lá de Santa Catarina, no desenvolvimento de satélites. Para você que quiser conhecer mais sobre esse universo dos nanosatélites, dos CubeSat, nós fizemos um programa especial sobre o torneio de CubeSat realizado pelo INPE no último mês de julho. Entre na nossa página na internet, está aí para você na tela nesse momento nosso endereço, onde você pode procurar lá no nosso conteúdo o programa que fala dos CubeSats. Nós tivemos a participação, inclusive, de equipes de outros países da América Latina, bem legal, aqui no INPE, incentivo à produção de engenharia e ensino a nível de graduação e pós-graduação. Bom, vamos retornar aqui à vaca fria, ao importante do nosso programa. Programa Cibers trouxe ao país que tipo de benefícios e melhorias? Pode começar com qualquer um dos dois, pode ser até para o INPE, se vocês quiserem. Isso, eu vejo o seguinte, que nós começamos o Cibers lá em 88, fomos à China, nós não tínhamos nem lançado o SCD ainda. Os chineses naquela época tinham lançado em torno de 24, 25 satélites. Eu vejo que a possibilidade de ter um lançador único, que é o longa marcha, que isso facilita muito o desenvolvimento do satélite,
Fazer o caso do Amazônia, em que você faz o satélite e não sabe qual o lançador e você é obrigado a atender uma quantidade imensa de requisitos, isso é muito ruim, embora a legislação exija. Mas o CIBERS nos trouxe a possibilidade de ver a missão até o final. Você fez o satélite, você realmente colocou em órbita, participou da campanha de lançamento, como o Pinda acabou de voltar da China, e viu depois, o satélite vai passar por uma fase agora de comissionamento, que são os testes para ver se está tudo correto, e vendo os usuários, né? Você vê a quantidade de usuários que o CIBERS 2 e 2B, 1 milhão de usuários no Brasil todo, uma coisa impressionante, e divulgou. Mas principalmente eu vejo a capacitação tecnológica que isso trouxe. Eu me lembro quando eu estava na coordenação, constantemente universidades do Brasil todo chegavam lá no INPE, não é? Querendo visitar o INPE, mas queriam conhecer o pessoal da engenharia, o pessoal que realmente faz satélite. Eu achava curioso isso. As coisas bonitas a gente viu no site, mas eu quero ver as pessoas que fazem satélite. Isso tem uma repercussão muito grande na nossa garotada aí que está em faculdade. O Brasil é um país capaz de fazer alta tecnologia. Nós já temos a Embraer aí que não nos deixa mentir, uma Petrobras, mas satélites também. E o programa CIBERS nos possibilitou isso. Na dificuldade de termos um lançador disponível aqui no Brasil, a cooperação com a China nos trouxe essa possibilidade. É assim que eu vejo. Pinda, em cima do que o Amaury falou, no momento lá do início do programa, a China tinha lançado 25 satélites. Hoje eles devem lançar isso em menos de 6 meses, por ano, talvez. Por que nós não acompanhamos essa evolução? Por que a Argentina, por exemplo, hoje está até na nossa frente em termos de pesquisa espacial? O que o CIBERS nos trouxe e o que poderia ter acontecido para que a gente tivesse ido adiante? Bom, na minha opinião, primeiro que o CIBERS, só complementando o que o Amaury falou, ele foi o grande, impulsionou o desenvolvimento da indústria nacional espacial, setor espacial. O SCD, só relembrando, boa parte foi feito dentro do INPE. Para você ter uma ideia, na época do SCD, o INPE tinha uma fábrica de circuito impresso dentro para poder fabricar as placas de circuito impresso dos equipamentos, porque não existia na indústria nacional uma empresa capaz de fornecer placa de circuito impresso que atendesse os requisitos espaciais. Então, com o programa CIBERS, uma série de empresas foram criadas para atender a demanda, né, que o INPE tinha à época. Então, boa parte da indústria hoje espacial foi criada justamente para atender o programa CIBERS. Então, isso é inquestionável a importância do programa CIBERS no que se refere à indústria nacional. Uma outra coisa é que o SCD era um satélite simples, assim, comparado com o CIBERS, era um satélite de 115 quilos, e o CIBERS 1 era de 1,5 toneladas, aproximadamente de 1,5 toneladas. Então era muito mais sofisticado, exigia um conhecimento de engenharia muito maior, então isso motivou e incrementou o conhecimento nessa área. Adicional a isso, o CIBERS propiciou ao Brasil e à China, com a política de liberação de imagens gratuitas, né, fornecer mais de 4 milhões de imagens a diversos usuários, seja nacional e internacional, quebrando um paradigma que existia na época, que eram imagens apenas vendidas. Então, o CIBERS hoje ele é uma marca conhecida no mundo inteiro, assim como o Landsat, no setor de sensoramento remoto. Então, eu acho que o CIBERS contribuiu muito para o setor espacial brasileiro ao longo desses últimos 30 anos. Muito legal. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Você que está acostumado aí a nos acompanhar pelas redes sociais deve continuar acessando a nossa página no YouTube, está aí para você na tela nesse momento. E você que quiser conhecer o conteúdo dos programas da rádio do CINDCT, deve acessar nossa página do Facebook, que também está na tela para você nesse momento. Nós vamos ficando por aqui, mas você que está nos assistindo e que sonha em trabalhar nesse mercado da indústria aeroespacial, pesquisar o espaço, veja esse próximo vídeo que nós vamos mostrar, o material de divulgação do INPE, a importância da matemática em tudo isso que a gente falou aqui hoje. A gente espera você na próxima semana em um novo programa inédito. Tchau!
A matemática de um satélite. Nosso planeta é rodeado de satélites artificiais, de vários tipos e tamanhos, conforme a missão de cada um. A matemática está sempre presente na vida de qualquer satélite, no projeto, no desenvolvimento, nos testes, no lançamento e no monitoramento e controle de suas atividades. Por exemplo, no projeto, é preciso calcular a área que deverá ter o painel solar que alimenta a bateria do satélite. Quanto maior o consumo de energia de cada um dos subsistemas do satélite, maior deverá ser o painel solar. Outro cálculo bem complexo é o que vai nos dizer quanto vai custar para fazer o satélite. É preciso adequar os valores de modo a obter componentes com a maior confiabilidade possível, respeitando o orçamento, os prazos e os riscos. A matemática também aparece na hora de equacionar a massa de todos os subsistemas do satélite. A soma de todos eles não pode ultrapassar a massa total do satélite prevista no projeto. Também é preciso fazer cálculos que permitam relacionar a contribuição das propriedades ópticas da pintura do satélite para a manutenção da sua temperatura, conforme planejado. No lançamento, mais matemática. Desta vez para calcular o tamanho do foguete que terá capacidade para lançar o satélite, conforme seu porte, tipo e missão. Mais um cálculo importante. A que altitude o satélite deve ser colocado em órbita para que desempenhe corretamente suas funções? E qual a melhor época para o lançamento para satélites de observação da Terra, que os engenheiros chamam de janela de lançamento? Ou seja, o momento em que o foguete injeta o satélite na órbita correta com o menor custo de combustível. Uma vez lançado, é preciso monitorar o satélite em órbita. Vamos então calcular a perda de altitude do satélite, que pode ocorrer por interferências do vento solar, de partículas, de atmosfera residual e corrigi-la quando necessário. Já os cálculos para as correções de atitude colocam o satélite sempre apontando para o lugar certo, conforme a sua missão. E, quando necessário, indicam como corrigir esse apontamento. Somando tudo, não há dúvidas que a matemática está em tudo.